Bem, vamos começar agora a gravação da aula do dia 22 de abril de 2020 da disciplina de compiladores, ok? Nós estamos estudando como é que a gente diz? Análise semântica. A análise semântica, né? Aqui os slides, né? A análise semântica estática, né? Na aula passada a gente explicou todo o contexto da análise semântica estática, que usa, como se pode dizer, é baseada nas gramáticas livre de contexto, BNF, de uma linguagem, mas atribui atributos, né? Designa atributos para os elementos da linguagem, né? Que são representados pelos terminais e os não terminais. Ok? Então nós demos alguns exemplos, né? Só recapitulando os exemplos. Quais são os exemplos? Essa gramática aqui dos números, né? Números decimais, tem um exemplo antes. Não, aqui eu digo que é só a apresentação, né? Os números, né? Expressões, como sempre. Demos exemplo também de uma gramática de declaração de tipos, né? Fizemos isso aí, né? E também mostramos de números decimais e octais, ok? Fizemos uns exemplos lá. Essa aqui é um pouco mais complicada, né? Mas a gente pode até voltar aqui. Olha, esse, né? Foi o exemplo que eu estava trabalhando, né? Nessa gramática de números octais ou decimais, ok? No caso, tinha dois atributos, o atributo base e o atributo valor, certo? O que é que nós temos que perceber dos exemplos que a gente deu até agora? Certo? Você tem a árvore, você representa uma derivação por uma árvore, né? E nessa árvore, óbvio, os nós internos costumam. Não, os nós internos são os não terminais, as folhas terminais. E os atributos, por exemplo, no caso mais simples, nesse caso aqui, ó, declaração não. Nesse caso aqui do número, o atributo valor, ele meio que foi, depois que você teve a árvore, você vai reduzindo o. Você vai meio que, nesse exemplo aí, reduzindo o valor, né? Que é o atributo, até a raiz da árvore, né? Então, esse cálculo do atributo, eu mostrei aqui no passo a passo, ele tem um fluxo, né? Ok? E esse fluxo é das folhas até a raiz. Usando esse outro exemplo aqui que foi das expressões, também pareceu ter esse fluxo, né? O atributo é valor, um atributo inteiro, e foi sendo calculado e propagado lá para a raiz, né? O outro exemplo, esse exemplo aqui do declaração, né? Aí ele já começa a ter algo diferente, né? Porque foi algo que vem, aquele símbolo raiz declaração ali, o decle, né? Ele não tem nada como é que a gente se diz? De relevante. Ele não tem atributo, por assim dizer. O declaração em cima não tem atributo, né? Mas o que eu tenho é de um filho passando para o outro, né? Ok? Você tem essa percepção aqui
em que eu fiz até esse sentido, mas eu acho que é melhor a gente observar o sentido contrário, né? Que é, na verdade, o tipo vai para o var lista, né? Eu acredito que essa representação aqui seja até a mais ideal, né? Ó. Porque do tipo vai para o var lista, né? Desfazendo aí o que eu fiz na última aula. É só a questão do sentido, que eu acho que agora fica mais claro em que você diz o fluxo de propagação desse atributo aí na árvore, né? Ok? Esse daí já começou a ter algo diferente, né? Algo que estava aqui num filho foi para outro filho. Mas a partir daqui foi normal. Foi do pai para os filhos, né? O base num, certo? Aí é que foi, como é que a gente diz? Ah, mais peculiar ainda. Por quê? Primeiro, são dois atributos. Não é mais apenas um atributo, né? E o que ocorreu é que a base, o número é esse aqui, né? Ó. Certo? Então, esse valor aqui, que lá na gramática pode ser O ou D, né? Ele influencia no cálculo nessas folhas aqui, né? Ó. Certo? Se você prestar atenção na gramática, essa regra aqui, o valor que será do atributo val em dígito depende do valor do atributo base também em dígito. Então eu tenho uma situação em que eu só poderei. Opa! Eu fiz esse cálculo mostrando na aula passada. Eu só pude calcular esses valores aqui quando eu tinha esses daqui. E de onde é que veio esse base 8? Veio lá do outro lado da árvore. Né? Então teve uma propagação de um algo do lado direito para o ramo do lado esquerdo. Aí depois que essa propagação teve do lado direito para o lado esquerdo, é que eu pude calcular o valor e ir consolidando o valor em base 1. Então você pode imaginar, né, que foi algo nesse estilo. Isso daqui veio para cá. Eu vou até fazer outra cor, porque vai ficar usar o próprio verde. Ó. Isso veio para cá. Isso veio para cá e veio para cá. Né? Isso veio para cá e veio para cá. E depois veio para cá. Então foi esse caminho. Aí, com isso eu pude fazer esse cálculo. Depois desse cálculo, aí é que eu pude fazer isso daqui. Tá vendo? Então meio que foi algo de um lado da árvore, propagou-se para o outro, chegou nas folhas. Ao chegar nas folhas, eu consigo calcular um valor do atributo, foi o valor, e depois eu fui subindo até a raiz para voltar lá para o atributo. Né? Então isso daí, gente, é um fluxo na árvore diferente desse. Esse aqui não, esse é parecido, só que vem de um. Então, enquanto esse é da árvore direita para a esquerda, esse é da esquerda para a direita, e não tem nenhum cálculo de volta, né? E esses daqui são só consolidando para cima, né? Ok? Lembrando apenas que esses valores iniciais aqui, o 3, o 4,
o 3, né, o 4, o 5, o O. Isso vai ser fornecido pelo analisador a varredura ou o analisador sintático, né? Então a gente deixa claro que existe uma diferença aí, né? Existem atributos que eu vou só consolidando, atributos que tem que ser passado de um ramo da árvore para outro. Uma vez que é passado, termina. Então, não, beleza. Depois que eu propago esse primeiro atributo de um ramo da árvore para outro, aí eu consolido um valor. Então, tem diferente fluxo. E esses fluxos dependem da gramática. Não existe uma. Não existe você dizer, olha, para toda linguagem eu percoo a árvore do topo para a base, de um ramo para outro, certo? Não existe isso. Você vai ter que como é que diz? Da sua gramática, da sua linguagem que você está definindo, imaginar um algoritmo que, para a sua linguagem, preenche os atributos na ordem correta e que termine, né? Tem que terminar o algoritmo, né? Na ordem correta que você permita depois usar essa informação para as próximas fases, né? Ok? Então, gente, esses três exemplos aí, eles são importantíssimos. E nós vamos voltar depois para esses três exemplos, justamente para explicar a questão de como projetar esses algoritmos. Eles têm que ser projetados. Eles não podem ser gerados automaticamente, né? Aí aqui, ó. Vamos ver aqui. Primeiro, dados esses exemplos, há algumas simplificações. Eu diria nem tanto simplificações, algumas observações. Né? Nós, até agora aqui, por exemplo, nessa definição, essas regras aqui do lado, nós estamos escrevendo com um estilo pseudocódigo, né? If, tem um if, tem um then, tem... A gente usa uma notação, por exemplo, disto ponto base, né? É como se disto fosse uma estrutura, um objeto, tivesse o atributo base. Não, nós não representamos, como é que diz? Nós não colocamos muitas regras sobre como essas regras podem ser definidas, né? Mas nós podemos dizer que a coleção, né, de expressões permitidas em equação de atributos, o que é uma equação de atributos? É isso aqui, né? Ok? Que está justamente pegando um atributo em função dos outros. Então, essa coleção em uma equação de atributos é denominada metalinguagem. Ah, então, isso aqui é o metalinguagem. Não. Tudo que é permitido ser usado aqui é o que eu chamo de metalinguagem. Certo? Para a gramática de atributos. Em geral, você usa um pseudocódigo da vida que tenha algo do estilo if then else, que tem um case switch, certo? Mas fica entendido ou subentendido, né, que no projeto do compilador a linguagem que o compilador escrito será utilizada. Porque então ali eu estou usando uma pseudocódigo, com pseudocódigo, tudo para simplificar. Mas na prática era para estar lá um código em C mesmo. Um código em, sei lá, na linguagem que eu tinha implementado no compilador. Ok? A gente usa if then else, case switch, porque em geral toda linguagem que você vai usar para implementar um compilador tem o if then else, tem o case switch e tudo mais, né? Agora o que, que você pode fazer também? E com muito cuidado, né? Você pode usar funções que são definidas em outro lugar. Por exemplo, lá naquele exemplo aqui, não sei se tem que não tem, mas ó, eu uso uma chamada disto val igual a num val d, né? Eu não, lá quando a gente mostrou o exemplo, a gente não explicou o que é num val d. Mas num val d poderia ser definido em C como uma funçãozinha que recebe o caractere d e faz essa conversão em ASCII para o valor numérico do caractere. Né? Porque isso aqui é a conversão em ASCII.
pega o valor numérico do caractere e tira a partir do zero. Ok? Eu também, aqui nesse exemplo, o que foi que eu usei? Não usei ainda, mas eu posso, por exemplo, uma função clássica, sei lá, a toy em C. O que é que o atoy tá? Pega uma string, opa, e transforma num número. A tof, né? Então você pode supor que uma função print para imprimir uma mensagem, uma função que liga duas strings, funções que você sabe que toda linguagem fornece, né? Então até mesmo nos exercícios, claro, você não pode criar uma função mágica. Olha, professor, toda essa regra está dentro dessa função que eu não vou definir. Beleza, mas essa função já está presente em alguma biblioteca, em alguma linguagem? Né? Tem que ver isso aí, ok? Mas nós podemos fazer uso das funções. Então, geralmente são funções de é, manipulação numérica, ok? E manipulação de cadeia de caracteres, uma tabela. Posso supor que existe uma tabela, uma lista, algo desse tipo, ok? Por quê? Porque existem, qualquer linguagem que você for, tem na biblioteca que tem uma tabela, biblioteca que tem lista e por aí vai, ok? Agora, olha só aqui, né? Essa gramática aqui, tudo bem? Essa gramática aqui é uma simplificação da gramática de expressões. E essa gramática de simplificada, ela tem problemas, né? Ela não, como é que diz? A gente viu se o analisador for descendente, tem recursão, tal. Tem certas coisas que não estão ideais nessa gramática, mas é o seguinte: uma vez eu posso usar aquela gramática mais difícil, né, com que tem o soma, que tem o termo, né, que tem o fator, né, que tem tudo aquilo ali, certo? Para fazer a verificação da sintaxe. E uma vez que a sintaxe já tiver sido construída, ou já tiver sido verificada, eu posso usar essas regras semânticas, gente, para construir uma árvore mais simples, baseada numa gramática imperfeita, mas que vai ser mais compacta, que é essa gramática aqui. Entendido? Nessa gramática aí, eu não tenho que ter aquelas transformações termo, vira fator, que vira expressão entre parênteses, que vira de novo termo, que, entendeu? Que tem aqueles ramos enormes, né? Termo, fator, aí expressão, que vira um termo. Entendeu? Aquilo eu já posso ter tido o analisador sintático garantindo, né? E posso fazer novas regras aqui mais simplificadas, né? Essas regras são mais simplificadas, já atuando em cima da árvore mais simples, né? Ok? Aqui ficou bem mais claro, né? Ó, o valor de expressão 1 é o valor de expressão 2 mais o valor de expressão 3, né? Ok? Ah, professor, mas isso não faz muito sentido. O senhor está botando na regra, eu vou ter que fazer duas gramáticas. Nesse caso aí, para calcular simplesmente o valor, não fica muito claro, né? Mas eu poderia ter sim uma etapa do analisador sintático usando a gramática completa. Opa, perfeito, já tenho certeza que funciona. Então eu vou botar a entrada agora nessa gramática mais simples, para eu poder descrever as regras semânticas de uma maneira mais coesa. Ia ter que botar uma passagem extra, né? Mas às vezes, por simplicidade, consegui entrar, né? Às vezes, por simplicidade, você pode, ó, eu vou botar duas passadas para mais em compensação, minha regra semântica está mais clara. Aí fica mais simples depurar o compilador. É uma opção disso aí, né? Outra coisa interessante, né? Aí você mostrar a árvore abstrata para essa daqui,
para essa estrutura, né, eu posso até... Eu acho que fica muito simples, né? A gente não precisa nem ir lá, por exemplo, apagar aqui. Se a gente fizer aqui, olha como fica mais simples, né? Aquela mesma cadeia vai ficar expressão é igual a... Aí eu não preciso nem botar a expressão, gente. Sabe por quê? Eu vou fazer assim, ó. Multiplicação, né? Vai vir do lado o menos. Vai vir do lado aqui o valor já. E do menos eu venho para o lado 34 menos 3. Eu podia fazer meu cálculo dos atributos baseado nisso aqui. Nem os parentes eu considero, porque o parente só serve para mostrar que essa árvore aqui ficou mais abaixo. Né? Aí para percorrer nessa daqui, aí ficaria mais fácil. 34 menos 3 e tal. Multiplicar isso aí. Né? Então é uma maneira que eu posso... uso a gramática completa somente para verificar se a sintaxe está obedecida. Depois passo o programa para uma gramática mais simples, já verifiquei, né? O analisador sintático já retornou ok. E nessa gramática mais simples é que eu faço o cálculo de atributos. Ok? E você tendo essa gramática mais simples, você pode também, né, construir a árvore de sintaxe abstrata. Né? Olha, eu não disse para vocês aqui que eu posso chamar outros métodos, esse não vol. Então eu vou, no lugar de ter um pseudocódigo dessa forma aqui, eu vou chamar uma função. Quais funções? Uma função mkopenode e uma função mkNumMode. Essa função mkopenode recebe 3 parâmetros. A marca do operador, que pode ser mais, menos, multiplicação e lá, né? E 2 árvores. Então, quando eu chamo mkopenode mais 34, né? E 3, né? Isso aqui é como se fossem as árvores daquela derivação exp número. Aí eu faço como se eu criasse assim: o mais, o 34 e o 3. Isso aqui por si só vira uma nova árvore. Aí eu poderia chamar, claro, né? Mas para poder isso aqui, eu usaria o mk no mode, que recebe um parâmetro, que é o valor numérico, e constrói o nó da folha. Então, na verdade, isso aqui é 34 menos 3, né? Eu teria mk op node, o operador é menos, eu tenho que passar uma árvore, mk num node 34, mk num node 3, né? Isso é uma funçãozinha que retorna um nó, então isso vai ser um nó, o nó solitário é uma árvore básica, né? Isso daqui cria menos 34 menos 3. E o retorno disso aqui é uma árvore. E eu posso já mk openode de novo para criar com o multiplicação essa árvore T e um mk num node, qual é o valor lá? 42. Aí aqui retornaria um T', né? Esse T' seria 34 menos 3. Aí teria aqui, né? Ó. Isso aqui seria o meu primeiro T retornado. E isso aqui
A raiz aqui, né, é outra linha. Certo? Então eu posso também fazer isso aí. Usar uma leitura inicial para garantir com a gramática mais complicada e fazer uma nova análise sintática com a gramática mais simples, né, com problemas, ok? Mas como eu sei que a primeira parte já passou, já garantiu, agora eu consigo usar as regras semânticas para ir construindo a árvore, certo? Então, no geral, era isso aí que eu ia fazer. Ó. Se a gente observar com cuidado, ele vai estar construindo a árvore. Né? A árvore abstrata, a árvore mais simples, né? Porque nós estamos usando a gramática mais simples. Né? Ó, se você for ver essa regra aqui, essa regra semântica, justamente ela está fazendo isso aí. Ó. Ela está atribuindo, está criando um atributo. Qual é o atributo aqui? A árvore. Né? E ela vai dizendo que a árvore desse cara aqui vai ser o quê? Eu vou criar um novo nó com o operador mais, pegando a árvore do exp2 e a árvore do termo. Aqui ele até voltou para a gramática mais completa, né? Ele usou aquele exemplo para demonstrar que ele voltou para a completa. Mas não tem problema, gente. Você entende que ele está pegando, é unindo o que vai vir, o que foi calculado aqui, com o que foi calculado aqui, e colocando o operador mais. No termo a mesma coisa, né? Ó. Só que muda só o operador. Expressão vira termo é apenas uma propagação da árvore, né? Ó. Não tem nenhum novo nó. Expressão termo, multiplicação fator é a mesma lógica. Termo fator também somente a propagação da árvore. Né? Fator expressão também só a propagação da árvore. E fator número, lá no final eu crio uma. Como é que diz? Um nó raiz, um nó folha, né? Óbvio, gente, que isso vai ter que ser chamado numa ordem, né? Quais serão os que vão ser invocados primeiro, né? Serão esses aqui, né? E vão criar as folhas e depois eu vou propagando as chamadas de mknode, de mkupnode, né? Ou simplesmente transferir na árvore. Ao final, quando eu chegar nessas regras aqui do topo, eu terei retornado a árvore completa que pode ser usada nas outras análises, nas outras fases do compilador. Ok? Essas operações eu posso MK ou Pnode, né? Você nota aí que elas são bem abstratas, eu posso de fato construir as árvores usando estruturas, registros, ou eu posso simplesmente enumerar as operações que outro interpretador construiria a árvore, né? Ok? Então, basicamente, esse agora, novamente, tem sempre a questão de qual é a ordem que eu vou invocar isso aí. Porque qual é a ordem que eu calculo os atributos, né? Para isso, eu vou ter que ter os algoritmos de computação de cálculo de atributos. Né? Qual é o problema? Lembrando todas aquelas, como é que diz? Gramáticas, né? A do número, a da declaração de tipos, a octal, né? Aquele que a gente já revisou aqui no começo da aula. Né? O problema é que na de número o valor vem das folhas para a raiz. Na de tipo vem da subárvore esquerda para a árvore direita. Uma vez é propagado, acaba o cálculo. A dos números octais ou decimais vem da subárvore direita, propaga um atributo que é a base para toda a subárvore esquerda. E depois da subárvore esquerda eu volto e calculo para a raiz. Então eu tenho que encontrar uma ordem. Né? Eu tenho que ter uma ordem.
uma ordem para avaliação e atribuição, uma ordem para os cálculos dos atributos. E garanta que todos os atributos necessários, quando eu vou calcular um determinado atributo, que todos os outros necessários já estejam disponíveis. Por exemplo, nos exemplos, eu vou querer aqui que quando eu vá calcular o val4, o base já esteja lá no nó dígito. Para eu poder saber que é válido. Porque a regra diz que eu tenho que calcular o valor com base. Ah, professor, mas a regra aqui é o 4 não teria problema. Agora, se fosse o 9, teria que verificar o base. Então, eu tenho que ter uma ordem, eu vou calcular esse val 4 aí. Eu já tenho que ter o base. Eu vou calcular esse val aqui. Eu tenho que garantir que os outros dois valores das minhas duas subárvores, os dois atributos valores da minha subárvore, já estejam calculados. Né? E você viu que, dependendo da gramática, essa ordem é diferente. Eu posso ter que ir de uma subárvore para outra primeiro, ou então não, já começo das folhas e vou subindo. Eu tenho que ter uma maneira de racionalizar sobre isso daí. Certo? E a maneira que nós vamos usar para racionalizar é o grafo de dependências. Um grafo, eu acho que todo mundo sabe o que é, né? Eles são vértices e nós, e esses grafos vão ser direcionados. Né? E o que é que seria esse grafo? Olha, dado um atributo x1aj, num ponto val, num ponto base, né? Em que x1 não, xi, né? Xi está numa regra em que x0 é x1, x2, x3, xn, então xi pode ser qualquer um dos lados, né? Existe um nó no grafo de dependências para esse atributo, tal que o atributo ele depende desses outros. Né? É a equação de atributos associados. Então existe uma aresta de cada um desses aqui dentro, levando até isso. Então, eu até usei, estava usando o sentido contrário, mas é o que eu estou dizendo. Ó. É esse sentido aí da aresta. Esse atributo depende dos outros. Então, eu tenho que passar por eles antes de chegar nele. E esse cara aqui, ele pode ser uma função aí da mesma forma de um xn AL da vida. Isso também vai ser um nó e também vai ter que ter isso aqui. Certo? E da mesma forma isso aqui, né? Então eu vou ter um grafo em que vai mostrando a sequência de onde eu posso ir percorrendo esse grafo e vai me permitir o cálculo correto dos atributos. Certo? Lembrando então que o que é o nó do grafo? Apesar de aqui estar mostrando o não terminal, né, o símbolo da gramática, o terminal não terminal, o que define o nó do grafo é o atributo. Então, o nó dos grafos são os atributos. Certo? Na verdade, é o par, né? Atributo e o símbolo que ele está anexado. Né? A gente vai ver que o problema ocorre se eu tiver isso aqui, né? E aí eu terei um ciclo no grafo, né? Fulano que depende de ciclano, que depende de fulano originalmente. Então eu teria um deadlock. Ok? Adiando, falando mais desse grafo de dependência, olha só. Considere a gramática de atributos para os números decimais. Aquela primeira gramática lá que a gente viu. Certo? Olha só aí. A regra número 1 leva a número 2 dígito. Lembrando que essa regra, gente, esses índices é só para diferenciar os símbolos, né? Número 1 é o número do lado esquerdo, número 2 é o número do lado direito.
tem a seguinte equação de atributos associada. A gente viu isso aí. Né? Número 1 vol é igual a número 2 vol vezes 10 vezes dígito vol. Certo? Você está vendo que tem uma representação aqui, ó, que é o símbolo e o atributo, né? Então, isso daqui será um vértice. Isso daqui será um vértice. E isso daqui será um vértice. Certo? Então, você pode imaginar que isso daqui tudo, gente, é o que nesse slide aqui eu chamo de função pam, pam, pam. Né? Isso é como se fosse uma função. Ok? E que esse cara aqui da esquerda depende desse da direita e depende desse da direita. Então, para calcular número 1 ponto val, eu tenho que ter calculado antes número 2 ponto val, dígito ponto val. Tenho que ter calculado. Então, considerando a regra, eu represento isso da seguinte forma. Né? Só que aqui eu botei, lá aqui embaixo, o livro já coloca, como se fosse já mimetizando o visual da árvore. Né? Então eu posso meio que desenhar usar a árvore para me dar uma base e em cima dela ir escrevendo o grafo. Né? Certo? Então, se você pegar a cadeia 345, vamos aqui. Ó como é que ela fica. Né? Eu tirei os índices por quê? Porque não preciso mais dos índices. O visual da árvore já me mostra que o número, esse número é diferente desse, né? São símbolos diferentes na derivação. Mas é que tá, tudo isso aqui são vértices. Ah, professor, o vértice é a mesma coisa da árvore. Nesse exemplo aqui ficou, ou o vértice não, o grafo de dependência é a mesma cor da árvore. Nesse exemplo simples ficou, né? Ficou com a estrutura, como é que diz? Isomórfica, por assim dizer, né? Mas a gente vai ver que nem sempre é assim. Mas o que é que está mostrando de importante? Que eu preciso calcular primeiro os atributos nas folhas para poder ir chegando nos outros atributos, sendo que o que seria como se fosse o último atributo a ser avaliado seria esse aqui, né? Então você tem aí meio que já vê pelo grau de dependência, você já consegue inferir uma ordem aí, né? Do que tem que ser, de como tem que ser feita a avaliação. Certo? Prosseguindo aqui. Olha essa outra gramática aqui, ó. A gramática lá dos tipos. Aí essa aí já tem uma cor diferente. Certo? Quando você tem essa regra aí, né? A gramática dos tipos, que é declaração, né? Tipo e varlista, né? Varlista é igual a ID, vírgula, varlista, né? Olha só aqui. Essa primeira regra, BNF, tem essas duas regras aqui. Então, isso daqui, né, é um vértice que depende disso aqui. E isso aqui também é um vértice. Isso aqui também é um vértice. E tem essa dependência. Né? Se você for fazer o grafo, vai ficar algo desse tipo. Olha como o fluxo foi diferente. Porque eu estou pegando esse valista aqui, ó, lá na regra da BNF, ele está no lado esquerdo, né? E estou pegando um atributo de um símbolo que está no lado esquerdo e propagando para símbolos do lado direito. Então, na verdade, o fluxo é diferente, né? Ó. Ao que está
mais próximo da raiz da árvore é usado para propagar o valor em direção às folhas, né? Ok? A regra gramatical var lista id tem como grafo a ligação direta entre dois atributos, né? Ok. Aqui o d tipo e aqui o d tipo. Opa! Não é assim mesmo. Só que aqui eu tenho isso aqui, né? Vem para cá, né? O tipo da avalista está sendo levado. Isso aqui é do ponto do tipo, né? Ok? Então, a regra gramatical valista id tem como grafo a ligação direta entre os dois tipos. As regras do tipo igual a int e tipo igual a float são triviais, né? Com atributos preenchidos pelas fases anteriores à compilação. Né? O analisador léxico lá, quando encontrar isso aqui, ou o analisador sintático, quando tratar essa derivação, coloca o atributo aqui em tipo, né? Por quê? Porque isso aqui são marcas, né? Para essa regra aqui é que nós vamos ter que prestar atenção, gente. Certo? Por quê? Porque esse cara aqui, ó, não tem atributos. Não tem atributos. O que eu tenho é um atributo em tipo e valista. Então, olha só, eu vou ter uma dependência que não envolve o que seria um nó raiz lá na árvore. Né? Nós teremos a equação em que var lista de tipo é igual a tipo de tipo. Então, o que tem é essa dependência aqui, né? Ok? E o grafo, né? Aqui não é uma derivação, né? Aqui seria o que eu quis tentar mostrar, o que eu mostrei aqui, né? Ó, é simplesmente invertendo aqui a seta que eu mostrei lá em cima. Certo? O problema é que, sem declin visível, nós não sabemos qual regra origina o grafo. Podemos desenhar o grafo de dependência sobreposto à árvore de análise, para deixar claro qual regra define cada nação de atributos. Né? Então, simplesmente por uma questão meio que cosmética, né? Olha o que é que nós temos aqui. Declaração deriva tipo var lista. Só que declaração não vai fazer parte do grafo de dependência, porque declaração não tem atributos. Então eu vou, isso é a convenção que o livro adota, representar a árvore tracejada, os ramos da árvore, né? Aqui é tracejado, né? E a ligação do grafo de dependência de uma maneira contínua, né? E orientada. Então, o que é que eu tenho aqui? É basicamente isso aqui, essa dependência aqui em cima, eu estou representando aqui. Precisava ter a declaração? Para o grafo, não. Mas como a gente usa a árvore para basear a construção da árvore ou do grafo, a gente acaba colocando aí o ramo da árvore tracejado. Na outra, na outra regra, var lista vira id, vírgula, var lista. O vírgula é tracejado, nem faz parte do grafo de dependência, o vírgula não tem atributo. Mas eu estou pegando de tipo do var lista e estou levando para o id de tipo e para o var lista de tipo. Então aí tem a ligação, né, contínua, forte, né? Então fica lá o tracejado só para me basear. A grosso modo eu não precisaria, quando eu estou pensando no cálculo de atributos, ter a árvore. Eu mantenho lá para me facilitar. Aí se você pegar float xy, né, fica essa árvore aí. Declaração deriva tipo, var lista deriva id, vírgula, var lista, e var lista vira id. Daí a árvore tem o vírgula, né? Tudo aí tracejado, né? Para representar a árvore.
Só que, como eu disse, a declaração não tem atributo. Certo? O atributo tipo derivou float. Então, esse float ele vai ser atribuído a de tipo, né? Pelo analisador lá, a varredura ou sintático. Aí sim tem isso daqui que seria os vértices do meu grafo de dependência. Se você esquecer, eu não sei nem se dá para fazer, se dá para fazer aqui. Vou apagar aqui. Daria muito trabalho, mas ó, você imagina isso aqui, ó. Eu posso até olha o que eu estou fazendo aqui. Estou apagando a árvore, né? Então você pode até depois imaginar que a árvore não existe, mas ela é utilizada para nos dar uma base aí de como é que diz? De cálculo. Mas o grafo mesmo seria simplesmente isso aí que está ficando contínuo. Ok? Será que tem como apagar o branco? Pronto, apaguei o branco. Né? Ok? Então, o que é importante dessa discussão? Vocês terem meio que entendido o que é o grafo de dependência. E que nós construímos em cima da árvore, gente, mas não necessariamente o grafo tem que coincidir com a árvore. Esse último exemplo ficou óbvio. Eu tenho um nó na árvore que é a declaração, mas esse nó da declaração ele não faz parte do nosso grafo de dependência. Por quê? Porque o símbolo, o elemento de declaração da minha gramática BNF não tem atributos. Né? Ok? Certo? Seguindo adiante, né? Para a gramática, o último exemplo lá que a gente viu, né? Lembrando que, pelo menos até agora, a gente sempre teve um fluxo de descer ou subir na árvore, né? Ou no máximo passar de um ramo da árvore para outro. Na gramática para números octais decimais, essa regra base num base k, tem duas equações. E o pior, o que é pior, professor? Duas equações usando atributos diferentes. Ok? Então, você pode imaginar, certo? Que são dois vértices diferentes. Ok? Aqui, ele representou um do lado do outro, né? Para não ficar repetindo base, mas o certo seria um vértice base.num e base.val. Mas para não ficar repetindo base, ele simplesmente deixa aqui próximo, eu já entendo que esse não é desse base e que esse val é desse base. É porque vai que tivesse 15 atributos, não é comum, mas você ia ter que escrever base, ponto, né? Ok? Agora, ó, o valor de base num val depende de num.val, né? Então, tô aqui base num val, né? Dependendo de, na verdade aqui não é, tá errado, né? O num é que tem um atributo base e que o num tem um atributo valor. Pronto, tá aqui. Então, base num ponto val tem que ser calculado para base num ponto val ser calculado. Mas o problema é que num ponto base não depende de base num, depende do outro ramo da árvore, que é o base k ponto base. Então, meu grafo adquire aí um cenário meio estranho, né? Um atributo de uma árvore, de uma árvore direita depende da raiz, e o outro atributo depende da árvore direita, né? Então tá aí essas duas setas, é, 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 como é que se diz? Se cruzando, né?
Ok? Então já começou a ficar um grafo. Você já nota que ele já começa a se desprender da estrutura da árvore. Seguindo para outra regra, num vira num dígito, certo? O valor desse num aqui, esse vértice aqui, depende desses dois vértices aqui. Perfeito? Tudo bem, né? Ok? Entretanto, a base do número depende da base do número anterior e a base do dígito também depende disso aí. Então, eu tenho, como disse, esse sentido aqui e eu tenho esse sentido aqui. E realmente, essa regra aí, eu vou até apagar, né? E fica claro, ó, essa representação é a mesma coisa aqui, certo? Ah, essa regra está complicada. Ah, e o próprio tem uma própria, como é que se diz? O valor de número depende da própria base de número. Então seria um grafo bem, como é que se diz? Só se a gente fosse imaginar, né? Independente do grafo. Eu teria aqui duas bolinhas, né? Dessa bolinha desce para cá e dessa bolinha desce para cá. Teria outra bolinha vindo para cá, outra bolinha vindo para cá. E teria algo assim. Já é uma estrutura de um grafo mais complicado, né? Ok? Isso para essa regra aqui. Para a regra número de dígito, eu sei que o valor do número depende do valor do dígito, mas a base do dígito depende da base do número. E na regra dígito derivando 9, o valor depende da base, né? Porque se for base decimal, isso é permitido. Se for da base octal, isso não é permitido. Então, o nosso grafo aí, como essa gramática ela tem um caminho muito diferente, né, na árvore, o meu grafo também vai ter que representar esse caminho. Então, usando aquela string, olha como é que fica o grafo de dependência. Observe esse grafo, né? Respire esse grafo, né? Olha aí, eu fui a partir dos subgrafos, por assim dizer, né? De cada regra. Então você pega cada regra e vai analisando um pequeno grafo de dependência para cada regra, né? Você tendo uma árvore e tendo a derivação, e tendo a árvore, você consegue construir o grafo de dependência, né? E aí você deixa claro o quê? Que esse cara aqui, ó, é um vértice, né? Que vai ser levado para esse vértice, ó. O base num não tem base, né? Mas a partir daquele caractere ó, eu levo para cá, eu vou levar para cá, levar para cá, levar para cá, levar para cá, certo? Que aí leva para cá. Então eu vou ter aqui em verde essa parte do grafo, certo? Depois disso daí, eu vou ter em azul que lá nas folhas, eu tendo a base, eu consigo fazer a verificação e calculo os valores da folha. Aí eu vou poder calcular isso aqui, né? Ah, isso aqui também depende disso aqui, né? Isso aqui depende disso aqui. E finalmente isso aqui. Então, em verde está um primeiro caminho,
Eu vou até colocar aqui em outra cor, porque essa ligação é especial. Essa ligação aqui, gente, ela meio que revela onde os atributos dependem entre si, né? Ó, né? E aí eu volto calculando os valores. Então é esse o caminho aí, e esse seria o grafo de dependência. Para você entender, fica isso daí, mas óbvio que essa notação com um monte de seta fica muito complicado. Então nós vamos nos acostumar com essa notação do livro, que trata da seguinte forma, né? Setinha tracejada a árvore, e os vértices, apesar de a gente saber que um vértice é um atributo de um símbolo, você coloca só lá Ah, eu tinha até esquecido isso aqui, ó. Tem essa parte aqui também, né? Uma dependência entre os atributos em si, né? Ok? Então tá aí o grafo de dependência. Agora a questão é, se eu tenho um grafo de dependência, onde é que eu começo a percorrer esse grafo para ir calculando os valores dos atributos? É uma questão importante, né? Ó, qualquer algoritmo deve computar o atributo em cada nó do grafo antes de tentar computar atributos sucessores. Como assim? Se eu tenho um grafo assim, sei lá, um grafo qualquer assim, eu não vou começar a calcular atributo daqui, porque eu não tenho esse cara. Da mesma razão, eu não vou calcular daqui, nem daqui. Eu vou começar a calcular daqui, né? Então eu tenho que começar, aí eu poderia ter até outro aqui. Eu poderia calcular isso aqui também, não? Digamos que eu tivesse algo tipo, eu poderia começar calculando daqui. Mas depois que calculasse isso aqui, eu não ia poder calcular esse, porque esses outros não tinha. Aí eu tenho que percorrer e voltar a esse. Aí depois calcular esse. Então quer dizer, querendo, existem várias possibilidades, né? Mas eu tenho que começar de um nó que não tem antecedentes, né? Eu não posso começar calculando um nó que eu preciso que tenha uma dependência, né? Não posso, ok? Então qualquer algoritmo deve computar o atributo em cada nó do grafo antes de tentar computar os sucessores. É uma maneira diferente de dizer o que eu acabei de falar. O que seria uma ordenação topológica? Né? É um percurso no grafo que obedece a essa restrição. Então é um percurso do grafo que lista os vértices. É uma lista, essa ordenação é uma lista dos vértices, sendo que eu sempre coloco, sempre que um vértice aparece, é porque todos os outros que ele depende já apareceram antes. Sempre que eu percorro um vértice, no caso, analiso um atributo, é que todos os outros que ele depende já foram analisados. Né? Óbvio que só existem ordenações topológicas para grafos direcionados a cíclicos. Se existe um círculo, um ciclo, não tem como ter uma ordenação topológica. Eu vou listar esse, eu preciso listar esse antes. Mas antes eu preciso listar esse. Mas eu preciso listar o próprio que eu estou querendo listar. Não tem sentido, né, gente? Ok? Então nós dizemos, só para simplificar, né, que uma raiz de um grafo é um nó sem predecessores. Ao contrário da árvore, podem existir várias raízes no grafo, né? Então aqui e aqui seriam raízes. Ok? Prosseguindo, o mesmo grafo, certo? Só que com numeração arbitrária. Eu vou botar uma numeração arbitrária.
certo? Tem. Quais seriam, certo, as possíveis ordenações topológicas, certo? Ah, vamos detectar quem são os vértices que são raízes. Tudo bem? Vértices que não precisam de ninguém mais. Esse vértice aqui, esse daqui, esse daqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Esse daqui. Né? Eu acho que tá claro aí, né? Eles não dependem de ninguém mais. Eles só dependem de quem? De uma fase anterior da computação, que é a análise léxica ou sintática. Só precisa disso. Ok? Como eu só preciso disso, eu poderia ter uma ordenação topológica. Vamos ver aqui. Que pode ser 12, 6, 9 e 1. Eu vejo o valor de 12, o valor de 6 e de 1. Eu não vou poder prosseguir para o 7. Ó, eu vendo, analisando os 12, eu não posso prosseguir para o 13, gente. Porque o 13 depende do base, que depende do outro valor, que ainda não estão prontos. Da mesma forma, do 9 aqui, depois do 9, eu não posso prosseguir para o 10. Porque o 10 aqui depende do 13 e do 7. Então eu poderia até percorrer esses caras aqui. Mas logo em seguida eu teria que partir para avaliar o 1. Lembrando que a avaliação ela não precisa ocorrer seguindo as arestas do gráfico, não. Eu posso analisar um nó em um lado, depois um nó em outro e por aí vai. Certo? Então, essa avaliação aqui, aí depois do 1, eu iria para o 2. Do 2, depois do 2. Ah, se eu tenho 2 aqui, eu posso preencher aqui, né? Ó, o 11. Eu tenho 2, o 11. Eu posso propagar do 2 para o 3, o valor de base. Eu tenho do 3, eu posso propagar o valor de base para o 8. Eu posso depois mandar para o 4. Do 4 eu posso mandar a base aqui para o 5. Do 5, eu tenho essa base. Eu tenho a base do 4. Tenho esse valor aqui. Eu posso calcular o 7. Eu tenho no 7, né? Eu tenho essa base aqui que o 8 já apareceu. Tendo o valor que o 9 já apareceu. Tenho essa base aqui que o 3 também já apareceu. Eu posso calcular o 10, né? Do 10, eu tenho isso aqui tudinho, né? Certo? Porque o 11 já apareceu. Então, eu posso, depois do 10, ter o 13. E, por fim, o cálculo 14. O problema é que não faz muito sentido, por mais que eu percorra, fazer isso aqui antes, gente. Certo? Por quê? Porque só vai ter graça mesmo no cálculo depois que eu calcular o 1. Eu vou começar aqui e vou parar. Começar aqui e vou parar. E quando começar a parar, eu vou para o base. Então é melhor começar pelo 1, né? Então, apesar de existirem, eu posso, em vez de 12, 6, 9, fazer 6, 9, 12, né? Existem várias ordenações topológicas possíveis. Mas minha gramática ela vai me dar uma dica de qual é a que eu devo seguir. Aqui o bom senso indica que eu devo começar do 1, né? E depois ir prosseguir na medida que o base for, né? Então, qual seria o método, assim, o algoritmo, né? Seria um algoritmo.
seria um método para definir um algoritmo para poder fazer o cálculo, para ter uma ordenação topológica, né, e poder fazer a avaliação de atributos. Qual seria esse método? Né? Seria realizar análise, construindo o gráfico de dependência e uma ordem topológica, ordenação topológica. Eu tendo um gráfico de dependência e tendo ordenação topológica, eu vou percorrendo os gráficos. Um algoritmo para percorrer um gráfico, tendo a ordenação, é tranquilo, né? Se não for circular, perfeito, funciona numa boa. Né? Agora, se for circular, esse problema de circular, gente, é algo que você pode, analisando as regras da gramática, descobrir se tem um círculo. Então, existem algoritmos já fixos que eu dou a gramática de atributos e em tempo exponencial, esse algoritmo vai me dizer se essa gramática de atributos tem círculo ou não. Só que esse algoritmo, gente, ele vai pegar a gramática e vai fazer uma análise e não vai, essa análise não é dependente de uma entrada de um programa que você está passando para essa gramática. Ela é uma coisa inerente da gramática. Então, esse algoritmo, apesar de ser exponencial de tempo ruim, ele não precisa estar no compilador. Ele é um algoritmo que você, ao definir sua gramática de atributos, roda para ver se não tem círculos. Uma vez que eu for, beleza, essa é a gramática que eu quero, rodei e não tem círculos, aí é que você passa para implementar o compilador. Né? Então não tem problema ele ser exponencial. Né? Então, usando esses algoritmos, certo? E técnicas para construção de ordenações topológicas, a gente podia ter algo parecido com o IACC e com o LEX para a gramática de atributos. Certo? O problema é que isso não vingou, né? Talvez por fato de ser exponencial, tal, acaba que os pessoal que desenvolve compiladores acaba usando um método baseado em regras. O que é esse método baseado em regra? Eu acabo definindo aqui minha ordenação topológica. Olha, eu mesmo programador defini as regras, vi que não tem circularidade e vou começar a minha ordenação topológica sempre daquele vértice 1. Porque para mim eu sei, eu entendo o que eu estou fazendo, é o que faz sentido. Entendeu? Então, um método baseado em regras determina, através do código, a ordem da avaliação dos atributos. Então, ele é um método ad hoc, por assim dizer, uma técnica ad hoc. Né? Não é totalmente ad hoc porque é orientada pelas regras, mas não tem aquele fluxo fixo, aquela estrutura fixa, como é que diz? Dos outros algoritmos que a gente viu para análise, para sistema de varredura e análise sintática, ok? Então essa metodologia é suficiente para gramática fortemente não circulares, né? Gramáticas em que os círculos não aparecem sempre, né? Porque até a gramática circular em que o círculo é um caso muito raro, o programador usando essas regras ele pode romper o círculo de alguma razão, né? Então, gente, realmente o que nós vamos ver agora são como construir esses algoritmos que nada mais fazem do que uma ordenação topológica que nós, por entendermos a gramática, a linguagem pela gramática, definimos no nosso código de avaliação do gráfico de dependência. Ok? Nisso daí, tem dois conceitos, certo, que são importantes. Certo? Esses conceitos eles vão servir para, como é que diz? Nós discutimos aí a questão da ordenação topológica do algoritmo, né? Ok? Atributos, nós vamos classificar os atributos de duas formas. Porque, de acordo com essa classificação, você já vai ter uma noção de como é que vai ser a porção do subgrafo que calcula esse atributo. Olha só, um atributo atributos sintetizados. Para definir um método baseado em regras,
seja percorrendo ou não a árvore sintática, né? Nós precisamos estabelecer a natureza dos atributos. Precisamos classificar os atributos de duas formas. A definição de atributo sintetizado. Um atributo sintetizado, ele é dessa forma classificado, né? Quando todas as suas dependências apontam de filho para pai na árvore de análise sintática. Certo? Então ele é sintetizado. Ele vem dos filhos das subárvores para a árvore pai na árvore sintática. Então ele é sintetizado, né? Olha só, o atributo A é sintetizado se dado uma regra A, x1, x2, xn. A única equação de atributos associada com A à esquerda é da forma Azinho.A depende de x1 Azinho. Né? Esses Azinhos aqui não são o A de xn, não. Pode ser outros atributos, né? Então o grafo tem essa formata aí. Né? Então, dado uma árvore, né? Você tinha tracejado aqui, representando a árvore, as dependências são nesse sentido aí, para esse atributo. Certo? Uma gramática de atributos em que todos os atributos são sintetizados é chamada de uma gramática S-atribuída. É a gramática mais simples, gente, de você tratar, de você definir uma ordenação topológica. Por quê, gente? Porque essa árvore ela vai partir das folhas, né? E vai calculando os valores até a raiz de todos os atributos. Certo? Então, qual é o tipo de ordenação possível? Uma ordenação que percorre as folhas e depois a raiz. Eu nem sei naquelas pré-ordem, pós-ordem, ordem. Tem um nome de uma dessas ordenações, certo? Eu acho que é pós-ordem. Pós-ordem é essa daí, que pega os filhos e depois o pai, né? Então, se eu for fazendo pós-ordem recursivamente, eu consigo calcular todos os atributos, né? Se a gramática for S, como programar o cálculo de atributos sintetizados? Se a gramática for S atribuída, podemos utilizar um percurso ascendente. Pós-ordem mesmo, viu, gente? Ascendente, pós-ordem, na construção da árvore de análise sintática. Né? Isso aqui é erro, viu? Esse retângulo aqui não tem nenhum significado, não. É cor do LaTeX. Então, atentem para o texto. Certo? Aí, olha só, um procedimento aí em pseudocódigo que pegasse um nó da árvore, certo? E para cada... Eu tenho um T aqui, e eu teria T0. Na verdade, eu vou até mudar de cor aqui, né? Porque a árvore, né, nós estamos representando tracejado, né, gente? 2, CN-1. Certo? O que esse procedimento faz? Esse procedimento, ele é chamado aqui originalmente, né? A primeira coisa que ele faz é esse laço for. Quer chamar ele mesmo para cada um dos filhos, né? Agora, importante, depois nós vamos discutir isso. Ó. Para cada filho. Ele não está dizendo se eu estou pegando do C0, C1, C2, ou estou vindo do CN-1, do CN-2. Ele não disse se o fluxo é esse ou esse. Ok? Ele só diz inicialmente que ele vai para os filhos. Para cada filho, o que é que ele faz em cada filho? Ele chama novamente o mesmo procedimento. Aí eu teria aqui um filho C00, C01, C0K-1, sei lá, né?
E isso ia percorrer. Chamou para esse, aí vai calcular para esse. Aí vai chegando até chegar numa folha, né? Quando chega na folha, eu tenho o valor do atributo do sistema de varredura e do sistema da análise sintática. Se eu tenho os atributos de todas as folhas, aí eu consigo calcular esses atributos. Vou fazer isso. Vou ter os atributos desse cara, consigo calcular desse. Consigo calcular desse. Então, ele vai chamando recursivamente. Essa recursão, essa chamada aqui, vai empilhar chamadas recursivas até chegar numa folha. Né? E isso tudo só vai finalizar quando todos esses atributos aqui forem calculados. Aí eu consigo calcular o da A. Tá entendendo? Então, se eu tiver uma gramática de atributos essa atribuída, tranquilo para fazer uma ordenação topológica e um algoritmo. O algoritmo é basicamente esse procedimento. Entendido? E a ordenação topológica vai ser percorrer, né? Aí vai depender da ordem disso aqui, né? E percorrer nas folhas. Depois que você percorreu as folhas, você calcula de um subnó ou de um nó intermediário e por aí vai. Né? Então, se você imaginasse um grafo assim, né? Aqui foi o nó 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ordenação seria 3, 4, esse, 1, 5, 6, 2, 7 e 0. Essa ordenação é gerada por esse procedimento aqui. Ok? Então seria tranquilo, mamão com açúcar isso aí. Agora adiante. Adiante vemos um exemplo. Qual foi uma das gramáticas que nós vimos lá? E é essa atribuída? O cálculo das expressões. Certo? Aquela gramática, expressão igual. Eu acho que até decoramos já, né? Expressão é aquela gramática simplificada. Mais expressão, expressão menos expressão, expressão vezes expressão, né? Entre expressão e número. Essa gramática aí, certo? Definindo em C, né? Os tipos de expressões, as enumerações. XPKind, isso aqui é XPKind, é que pode ser uma expressão nesse estilo. Na verdade, ele nem trata a questão Vamos deixar aí, mas essa questão do parênteses passa a não ter importância na árvore de sintaxe abstrata, né? Então, XPK pode ser isso aqui, né? Ou pode ser, não, isso aqui, né? Em que, não, vamos reformulando, para usar essas cores aqui de uma maneira diferente. XPKind, se for OPKind, é uma dessas aqui. Ok? Se for constkind, é essa daqui. Parênteses, a gente nem trata da construção da árvore, porque como é que diz? Não tem nem valor semântico, né? Perfeito. Agora, em OPKind, plus, minus ou times vão representar isso daqui, né? Ok? Então, eu coloco isso aqui porque realmente não tem como em C eu ter herança, né? Então, eu vou ter essa variável aqui, XPKind, dizendo se é um tipo operador ou uma constante, certo? Se for o OPKind, é que eu vou usar esse atributo aqui para dizer qual é o tipo do operador. Mais, menos vezes. E eu vou ter o quê? Filho esquerdo e filho direito. E onde é que está o atributo que eu estou calculando? Aqui.
certo? Então, isso é que a gente tem que observar quando a gente está criando essas estruturas. Isso daqui, gente, um nó ou vai ter um ou outro. Certo? Nós fazemos isso em C porque C não tem orientação a objeto. Né? O correto seria ter em orientação a objeto um tipo nó, em que eu herdasse um tipo operação, um tipo de expressão. Uma classe expressão era da classe nó e da classe expressão herdam a classe expressão operador e expressão constante. Mas não tenho como fazer isso. Então, essa estrutura aqui, ela basicamente o que ela está fazendo é unificando todos os valores possíveis que a árvore pode ter aqui dentro. Ok? Perfeito? Então, isso é uma maneira de eu criar um nó numa árvore de análise sintática em C, né? Para representar a peça gramática simplificada. Certo? Isso daí daria muito certo dentro do meu contexto da gramática S atribuída. Tendo as estruturas definidas dessa forma, como é que eu faria esse algoritmo aqui? Para essa gramática? Seria esse algoritmo aqui. Certo? O nome já diz post-eval, né? Ok, eu recebo a árvore sintática. Certo? A árvore sintática é algo desse tipo aqui, né? Tudo bem? A partir dela, eu averiguo. Ela é do tipo operador? Como é que eu sei que ela é do tipo operador? Porque tem um kind que é xpkind. Se ela é do tipo operador, então ela tem duas árvores, né? Ou ela tem dois filhos. Se ela for do tipo opkind, ela não tem dois filhos, né? Opkind, ou se ela for do tipo, desculpe, constkind, ela não tem dois filhos, ela só tem um valor numérico, né? Se ela for opkind, é que ela tem os dois filhos. Né? Então, se ela for opkind, como é que é o percurso pós-avaliação? Pós-avaliação, né? Avalia os filhos, é a mesma função, certo? Ao avaliar os filhos, eu vou fazer um switch no operador. Se for operador de soma, eu pego o valor do filho à esquerda e somo com o valor do filho à direita. E coloco para ser o valor dessa árvore, desse nó. A mesma coisa para cada um, certo? E pronto. Se no caso não for opkind, for constkind, eu vou supor que algum método lá já colocou o valor sendo opkind para ser o valor a partir da análise léxica e sintática. Então essa é uma maneira de fazer, né, percorrer o grafo baseado na árvore, usando estruturas em C e o código em C, né? Esse seria como seria para um atributo sintetizado. Quais são os outros tipos de atributos? Todo atributo que não é sintetizado é herdado. Certo? Um atributo herdado tem dependência que flui do pai para o filho, pelo nome faz sentido, e entre irmãos. Entre irmãos sempre faz muito sentido. Eu herdo algo entre irmãos. Imagine se seu irmão morre e não tem filho, você herda, né? Então, fica isso aí, esse sentido de herdado entre irmãos, né? A razão de chamar os dois casos de herança é porque a transmissão de atributos entre irmãos é geralmente implementada de modo que os valores dos atributos passam entre irmãos através do pai, né? Você está recebendo a herança do seu irmão porque você tem o mesmo pai. Então, poderia chamar outro nome? Poderia, mas eu acho que eles quiseram simplificar mesmo e botar no mesmo caso, então é tudo herdado, certo? Então você pode ter aqui esse atributo azinho sendo passado do pai para os filhos, né? Eu posso ter esse atributozinho passando de um irmão para outro,
nós vimos que o D-tipo era algo nesse formato, né? O D-tipo e o base são herdados. E os valores que a gente viu naqueles exemplos são sintetizados, né? E você pode, caso, sei lá, for uma lista de declaração, né? Em que a árvore, você tem uma lista dos irmãos. Você pode passar através desses irmãos aí, né? Através de ponteiros, ok? Isso é para quando eu simplifico a árvore já está abstrata. Ok, gente? Então, sintetizado, para calcular os herdados, certo? Aí tem que ser uma avaliação diferente, né? Eu tenho que, como vem, pode vir do pai para o filho. Se fosse apenas do pai para o filho, seria na ordem pré-ordem, né? Porque aí o que é que você faria? Você percorreria o pai e depois ia percorrendo os filhos. Eu acho que pré-ordem é isso aí, né? Mas o problema disso aí é que tem uma herdade entre os irmãos. Então eu não posso ter apenas o percurso em pré-ordem. Eu posso ter que ter uma combinação de pré-ordem e em ordem, né? O que é em ordem? Em ordem é quando é, eu boto a avaliação do pai no meio, né? Eu começo com um dos filhos, avalio o pai e depois avalio outros filhos, né? Então, se eu passo entre um conjunto de pais e filhos, entre pai e filhos, pai para um outro filho, é porque pode ter a herança de filho para filho, né? Ok? Mas se fosse simplesmente de pai para filho, aí eu poderia ter esse procedimento aqui, né? Ó. Para cada filho C de T, computo o atributo herdade de C, né? Então eu tenho T e eu vou propagando de T o atributo herdade em C. Depois que está todo mundo preenchido, eu vou partir para percorrer cada filho, ok? Mas esse seria naquela solução em que algo está nesse estilo aqui, né? Ó. Eu tenho T aqui, aí eu calculo de C, né? Calculo de C, C1, C0, C1, vou calculando e depois vou chamando para ser calculado aqui, né? Para ser propagado. Mas se o desse aqui depende desse aqui, não dá para ser esse sentido, né? Então eu vou ter que essa ordem que eu visito para cada filho aqui no for é importante. Porque se esse cara depende de algo que está aqui, minha ordem não pode começar desse, né? Tem que começar desse. E a gente viu que, na verdade, o que ocorre é algo nesse estilo, né? Algo que está no cara mais à direita tem que vir para o cara à esquerda, né? Por exemplo, o base pode ter que vir para cá, para depois calcular os valores e subir, né? Ok? Então complica um pouco mais, vai ficar mais ad hoc. Ok? Qual seria um exemplo disso aí? Só para a gente mostrar esse exemplo aqui por hoje, certo? Essa gramática aí. Declaração tipo valista, tipo int float, valista e devalista, vírgula, né? Eu vou avaliar e eu vou fazer em ordem ou pré-ordem, dependendo do nó. Olha só aqui. Se for esse procedimento aqui, ó. Declaração, eu começo com a árvore, aí eu avalio. Se for uma declaração, a árvore fica nesse formato. Né? Tá vendo aí? Olha o que a declaração está fazendo aqui. Ó. Avalia tipo, atribui tipo para valista, avalia valista. Qual é a ordenação topológica? Avaliar tipo,
tratar dessa dependência e partir para avaliar lista, né? Ele nem volta pro pai, né? Isso você pode imaginar, apesar dele não mencionar o pai, é algo meio que em ordem. Vai depender de uma ordem entre as coisas, né? Certo? Agora, se eu estou avaliando tipo, entrei aqui para avaliar tipo. Tipo só pode ser int ou float, né? Então, se filho de t é int, t de tipo inteiro, se t de caso contrário é real. Esse caso do tipo aqui é o mais simples. Agora, se caso for var lista, aí eu vou ter que fazer algo, var lista, como é que é o formato da árvore lá em var lista, gente? Var lista, fica, né? id var lista, né? Sendo que esse var lista é opcional, pode ser só o id, né? O vírgula eu não vou botar porque o vírgula não tem importância aí no nosso cálculo, gente. Aí, ó, atribui o d tipo a primeiro filho de id. Então, esse tipo aqui é colocado aqui, né? Certo? Se o terceiro filho é var lista, né? Porque teria a vírgula, é não nulo, então atribui d tipo de t a terceiro filho e passa a avaliar o terceiro tipo. Então passa daqui, venho para cá e venho para cá. Certo? Ok? Então, gente, começa a ficar mais dependendo aí da tua gramática. Tu vai ter que criar o procedimento de acordo com o que é das tuas regras. Você só tem que ter esperança de não ter círculos, né? Isso aqui para aquele float xy tá demonstrado aí, né? Ó. Começa aqui, vem para cá, né? Ó, daqui propaga para o ID, avalia esse aqui e propaga para o 5. Então, essa representação aqui, 1, 2, 3, 4, 5, vai ser a ordem de invocação aqui desse procedimento aval tipo. Certo? A aula que vem, nós continuamos com as declarações e vamos mostrar as estruturas em C para, é, para essa declaração, ok, gente? Então, como é que eu posso dizer? O que nós vimos hoje foi o que é um atributo sintetizado e herdado, e começamos a ver que para gerar essa ordenação, um algoritmo para fazer essa avaliação dos atributos, o cálculo dos atributos, né? Nós vamos ter que criar uma ordenação topológica que não tem como ser criada de maneira automática. Nós vamos usando os métodos baseados em regras, estudando as regras e definindo procedimentos recursivos e suas estruturas auxiliares. E ao invocar essas regras, ao invocar esse procedimento numa raiz, uma parte específica da árvore, esse procedimento vai percorrer a árvore de acordo com a ordenação topológica necessária para calcular os atributos do grafo de dependência. Certo? Ok? Eu não acho que como é que eu posso dizer? Vamos parar aqui, né? Vamos parar aqui a gravação. Deixa eu só parar aqui a gravação.